Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Estamos aqui mais uma semana, eu sou Linda Carvalho e hoje nós vamos falar e trazer aqui informações, cuidados, orientações para você que gosta de praticar atividade física, você que é adepto da musculação ou que gosta de dar aquela corridinha, que gosta de praticar algum esporte, futebol, voleibol, beach tênis, enfim. Como praticar atividade física de forma segura? Esse é o tema central do nosso episódio de hoje e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês, tá bom? Até porque estudos indicam, sinalizam que exercícios específicos e orientados podem ser determinantes para o tratamento de doenças, tá? Por exemplo, artrite, tendinite. Também contribui para o ganho de massa óssea, o que aumenta aí a resistência, né, a fraturas, algo extremamente importante para pessoas com predisposição à osteoporose. Os exercícios também são aliados na saúde da coluna, ajudam a prevenir doenças neurológicas, como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, enfim, são muitos os benefícios. Então, gente, vamos nos movimentar, né? Botar o corpo para mexer e cuidar mais da saúde, buscar mais qualidade de vida. Só que é preciso ter cuidado, porque algo tão bom, se não for bem orientado, pode trazer alguns prejuízos à saúde. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui no nosso episódio, para trazer essas orientações, esses cuidados e essas informações. Nós estamos recebendo aqui o ortopedista e traumatologista, Dr. Rui Gouveia. Seja bem-vindo. Olá. E aqui com a gente também o neurocirurgião, Dr. Christian Diniz. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Linda. Sejam bem-vindos e a partir de agora a gente vai começar a conversar e trazer esses conteúdos, que eu tenho certeza que são muitas as dúvidas em torno desse assunto. Antes, lembrar você que ainda não está inscrito no nosso canal de se inscrever, né, gente? Encaminhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a ele, ajudar aqui no engajamento, tá bom? E lembrar você que nós estamos no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Estamos no Spotify, no Instagram, @Unimed João Pessoa, enfim, vários canais aí para a gente se comunicar e você também interagir aqui conosco. Falando em redes sociais, vocês topam divulgar a rede social de vocês? Eu sei que o Dr. Rui é bem atuante, gosta de postar algumas coisas da profissão, alguns conteúdos. É isso, Com certeza, Dr. Rui? pode divulgar na rede social. Seria Dr. Rui Gouveia. Dr. Rui Você Gouveia, vai me tudo encontrar junto. lá, tudo junto. @ Dr. Rui Com Gouveia. Y. Rui com Y, bem lembrado. O doutor Christian estava dizendo aqui que às vezes as pessoas cobram a ele algum conteúdo porque ele gosta mesmo de publicar outras coisas para além da medicina. Música, por exemplo. É verdade. Como faz para encontrar o senhor no Instagram? Christian Diniz. Desculpa, nem eu sei, né? Christian DF Neuro. Ah, tá. Christian DF Neuro. Christian DF Neuro. DF Neuro. Ok, muito bem. Tá, Ó, eu trouxe aqui, vou inclusive fazer uso da minha colinha, porque são inúmeros os benefícios dos exercícios físicos, da atividade física para a saúde. Vou aqui para a colinha, olha só, anota aí. Reduz o estresse, sintomas de ansiedade e depressão. Contribui para o melhor raciocínio. Melhora a qualidade do sono, fortalece músculos e ossos, melhora a força, equilíbrio, flexibilidade, previne e diminui a mortalidade de doenças crônicas, proporcionam a socialização e também a convivência. Enfim, a atividade física nos deixa mais saudáveis e felizes. Olha que bom. E aí eu vou começar com o Dr. Christian. Por tudo isso, a gente de repente pode afirmar que qualquer atividade física é melhor do que o sedentarismo? Eu vou iniciar essa pergunta lembrando de um grande amigo meu que eu fiz em São Paulo, e ele era médico de um grande time em São Paulo, profissional de futebol, e ele falava o seguinte, ele dizia, olha, a atividade física ela é importante para a vida, para a qualidade de vida. Mas uma atividade física mal feita e mal indicada e mal orientada, ela é pior do que o sedentarismo. Nossa, olha aí. Então, eu concluo essa pergunta dessa forma. É fundamental, é importante, mas com orientação.
com orientação. Doutor Rui, os esportes são recomendados desde cedo, mas há quem diga que, por exemplo, a musculação, ela pode trazer prejuízos na infância ou mesmo na adolescência. Isso procede ou não? É até bom você ter falado. Eu tenho um filho de 14 anos e que pratica um pouco de atividade física, talvez não tanto quanto eu fazia na época da idade dele. Eu acho que a gente era mais analógico, menos digital. Isso. E ele quis entrar na academia para fazer um pouco de musculação. Como o Christian falou, tudo orientado de uma forma moderada pode ser saudável. Então, não há uma contraindicação absoluta. Também não é sem contraindicação. Certo. Tá? Levar um pouco mais para atividade aeróbica, um fortalecimento suave, leve, não aqueles exageros que a gente vê nas academias que só de olhar a gente já sabe que está demais. Tá? Então, bom senso. Doutor Christian, as lombalgias, mais conhecidas como dores na lombar, podem ser amenizadas com os exercícios? Sim. Sim. Eu só vou, antes, dar uma contribuição aqui em relação a essa questão da adolescência. A gente vê muito, e aí fazendo o link com a pergunta da lombalgia, a questão da adolescência. A gente verifica muito quando dá agosto, setembro, principalmente os adolescentes querendo chegar, né, mais fortes no verão, o grau de risco e o grau de contusões, de alterações na coluna lombar, né, por falta dessa orientação. Porque a visão do adolescente, do pré-adolescente é o quê? É melhorar a massa, é o imediatismo. Então, eis aí a grande questão do perigo, né? Da falta da orientação desses adolescentes. Quanto à questão da lombalgia, existem sim. Né? Eu digo o seguinte, que o segredo para evitar a lombalgia é a orientação, ou seja, qualquer tipo de atividade que venha levar um impacto, que venha levar algum tipo de alteração da biomecânica da coluna, do quadril e até do joelho, precisa-se primeiro ter uma orientação de reforço da musculatura ali que está contornando a coluna. Estou falando da coluna, claro, Rui. Sem dúvida, depois você fala do joelho, mas seria de qualquer toda articulação, né? E a gente vê muito isso hoje, assim, eu vendo de fora, eu não devia nem estar falando isso, mas infelizmente eu não estou fazendo atividade física, tenho que fazer atividade, mas João Pessoa, o brasileiro, ele é muito do modismo. Então, por exemplo, quantas pessoas a gente vê, né, com lesões graves, com hérnias extrusas, e a gente pergunta, me diz uma coisa, como é que foi essa sua atividade? Não, eu comecei a correr, agora já estou correndo 10 km. Mas você começou a correr quanto? Não, há 4 meses atrás. Quer dizer, não fez um fortalecimento, não melhorou a parte do abdominal, do core abdominal, não fez o reforço musculatura do quadrado lombar, do piriforme, de todas aquelas musculaturas que estão revestindo a coluna. Então, assim, é uma falta de orientação. É falta de orientação. E essa questão do imediatismo, né? É impressionante. E não é só adolescente, não. Acho que de todos. Todos, né? Todos. É um resultado muito rápido. Pois muito rápido. E por exemplo, o Rui faz o beach tennis, ele é um profissional do beach tennis. Né? Mas assim, eu vejo muita também lesão nessa questão, porque assim, não tem uma orientação em relação ao piso, o piso é totalmente irregular, né? Muito acontece, como você falou, a pessoa chega e acha que é fácil, eu consigo pegar numa raquete, bater a bola e devolver. Eu faço beach tennis, mas antes quando eu era mais jovem, eu era atleta de natação, como você, que foi da Seleção Paraibana, eu era da Seleção Paraibana de Natação. Então, eu dei continuidade fazendo outros esportes. Claro que não com a mesma desenvoltura que quando a gente era mais jovem, mas com uma certa frequência. Isso. E aí, isso me deu vamos dizer assim, uma segurança, uma bagagem para ter um condicionamento físico até, na minha idade, bem mais tranquilo, de conseguir correr com os meninos de 25, 30 anos. Claro, dentro do meu limite. E aí, eu tenho que entender o meu limite. Não é o limite que eu estou vendo e que alguém quer que você faça, é o que eu consigo fazer. Entendi. Ô, doutor Rui, quais são os problemas mais comuns tratados pelos ortopedistas que poderiam ser evitados, por exemplo, com prática regular e correta dos exercícios físicos? A primeira coisa vamos dizer assim, seria tirar você daquele imobilismo. Fraqueza, qualquer subida de escadaria, uma rampinha, uma caminhada maior dentro do shopping, a pessoa já está cansada. O que é isso? É falta de se movimentar, é falta de atividade. Eu costumo dizer que o corpo da gente é uma máquina muito tranquila. Se não usar, enferruja. Se usar demais a máquina, 100% ela quebra. Então a gente precisa ter esse meio termo. E isso é importante para qualquer tipo de prevenção. Não só para a parte cardiovascular, para a parte de estresse, você liberar tudo isso, mas para nossas articulações. Elas vão sofrendo como
uma dobradiça de qualquer estrutura. Uhum. Se usar demais, quebra. Se não usar, enferruja. Doutor Christian, na nossa pesquisa, né, para esse episódio, a gente viu que os exercícios físicos também contribuem para prevenir doenças neurológicas, ou pelo menos, né, diminuir aí o avanço delas. Como ocorrem esses benefícios? Isso. Existem, do ponto de vista estrutural, é sabido, né? Ou seja, a melhora da musculatura, melhora da parte de flexibilidade ligamentar. Quando eu falo neurológico, eu falo também da própria medula, né? Porque o nosso corpo, ele foi muito bem projetado, né? Uhum. Deus, ele projetou de uma forma perfeita. Então, a gente usa muito para responder essa pergunta, pensando principalmente no sistema locomotor, proteção medular, que é no sistema nervoso central, a gente usa muito o conceito da física, ou seja, da dissociação vetorial. Então, tudo tem uma explicação. Por que a parte da coluna cervical ela tem uma lordose? Por que a dorsal ela tem uma cifose, que é essa angulação um pouquinho para frente? Por que a lombar ela tem... Isso tudo na tentativa de proteger a medula. Dá mais flexibilidade. A flexibilidade. Então, assim, o vetor de força final, ele coloca um ponto neutro na medula. Então, à medida que você tem um fortalecimento dessa musculatura, que você fortalece a porção ligamentar, faz uma flexibilização, uma maior flexibilidade dessas articulações, ela favorece a melhora, tá certo? Ou seja, melhora da estrutura. Isso pensando em medula. Pensando em sistema nervoso central encefálico, existe uma melhora do fluxo sanguíneo cerebral. Então, o nosso alimento, como a gente está falando aqui para a população, né, em geral, o alimento do cérebro é o quê? É sangue, oxigênio e glicose. Sim. Ora, se eu tenho uma atividade que melhora a exposição, melhora o fluxo sanguíneo, eu vou melhorar, não é, a função do cérebro. Sim. Então, aí vai para todas as patologias, no caso de demência, você aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Nos pacientes que têm um parkinsonismo, evidentemente, pela sua limitação progressiva, ele vai ter uma diminuição na deambulação, no andar, mas você exigindo isso e orientando a fazê-lo, vai melhorar, né? E além disso, também o aumento dos neurotransmissores. Então, você tem um bem-estar com a produção da endorfina na atividade física, você aumenta também o nível de serotonina. Uhum. Então, assim, é um bem-estar e favorece a homeostase, consequentemente favorecendo o bom estado de saúde para o paciente. Eu vou falar essa última parte dele aí, eu sou testemunha disso, eu estava dizendo para ele, eu saio do consultório de noite, eu vou fazer atividade física, a gente esquece as coisas, vai lá, joga, brinca, não é nenhum nível de competição, sim. Mas essa última fase aí de liberar endorfina, de você relaxar um pouco, isso é outro fator fundamental, que o estresse hoje é uma coisa bem vista, bem em cima da gente no dia todo. Com certeza. E a qualidade mesmo, né? Porque hoje a gente fala assim, a qualidade existe o feijão com arroz, né? Controle pressórico, controle glicêmico, controle triglicerídeo, atividade física, certo? Tudo bem, todo mundo sabe. Mas o quinto, que eu diria, é manutenção da tonicidade da musculatura. E faz parte da qualidade de vida. Não é? Ou seja, não só atividade aeróbica, mas também atividade de reforço muscular, no caso. A gente pensa que a tonicidade é chegar e levantar 100 quilos. Sim, não é levantar-se de uma cadeira, é subir e descer um degrau, é carregar uma sacola de supermercado. Tudo são coisas do nosso dia a dia. A gente precisa disso. Se fizer um pouquinho a mais, ótimo. Mas a gente precisa estar com a tonicidade boa justamente para essas atividades normais serem confortáveis. Entendi. Bom, a gente está falando sobre esses benefícios, mas por outro lado, se a atividade física, né, a atividade for praticada de forma incorreta, ela pode aí causar lesões sérias. Doutor Rui, quais são as lesões causadas por essa prática incorreta da atividade física que mais levam as pessoas ao consultório de um ortopedista? As lesões mais comuns são lesões musculares, tendíneas, por sobrecarga, é fácil de se entender. Eventualmente atividades que exijam muita mudança de direção, como o futebol, o basquete, o beach tênis, o vôlei, são atividades que induzem a entosses, lesões de ligamentos, né? Então são essas as coisas mais comuns que chegam no consultório, os problemas mais comuns. No caso do neurocirurgião, quais são os casos mais comuns? Assim, tem muito paciente que de repente chega com a hérnia de disco, lombar, por causa aí de um exercício que foi mal executado? Sim, com certeza. E essa é a nossa preocupação. Eu sou da Universidade Federal da Paraíba
e professor lá do departamento, e eu estou com um projeto de extensão com os alunos para a gente ter essa orientação frente, principalmente às academias. Falando academias totais, tá certo? Ou seja, musculação, crossfit e demais. Então, a nossa preocupação, porque o que é que acontece? Do ponto de vista epidemiológico, estatístico, antes se tinha muitas lesões que a gente chama de funcionais, ou seja, por hipersolicitação, que o Rui está falando. Ou seja, se eu faço um exercício, uma postura errada, eu faço uma hipersolicitação, a solicitação mecânica. Então, eu vou desgastar mecanicamente, mas não vou ter um dano estrutural da estrutura. Hoje, o que a gente está vendo é um dano estrutural. Por quê? Principalmente pela essa questão do imediatismo. O resultado não é muito curto. Então, assim, infelizmente, não é a questão da orientação de postura. Quantas pessoas chegam assim, eu lá no prédio eu não faço academia, mas de vez em quando eu passo, vejo o pessoal levantando peso, jogando, né, fazendo uma hiperlordose, fazendo movimentação, né, com aumento da hiperextensão. Quer dizer, aquilo ali tudo, a carga está indo para o disco. Aquela questão lá que eu tinha falado previamente, vetorial, ela está sendo concentrada a nível central. Então, joga o disco para trás. Então, a quantidade de hérnias discais, tá, de lesões discais, está sendo assustador. A gente eu vou insistir nessa coisa do exercício, principalmente a musculação, em que muitas vezes a gente vê nas academias as pessoas pegando muito peso para além do que elas conseguem. E tem casos assim absurdos e muito corriqueiros que a gente olha e já vê que a execução não está sendo, né, a ideal, né? Eu vou pedir licença rapidinho. Pois não. Porque me impressionou bastante. Uma vez eu ia passando numa avenida aqui de João Pessoa, não sei qual é o nome, mas é uma bola, e o pessoal correndo com a bola assim, ó. É o crossfit. É o crossfit? Uma bola. Então, assim, vendo e o pessoal olhando assim, oh meu Deus do céu. Ai, vou colocar um consultório aqui na frente. Né? Porque vai ter lesão cervical, vai ter lesão lombar, mas de um unidirecional. Só lateralidade. Uma brincadeira. A não ser que você vai carregar cimento, vai carregar um caminhão de cimento, qual é outra atividade no seu dia a dia que você vai fazer isso? Eu não sou um atleta profissional para determinada atividade esportiva. Isso. Eu quero saúde. Quando é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Quando é que eu vou pegar um pneu de caminhão, de trator, levantar a pessoa mal troca o pneu do carro hoje? É verdade, é verdade. E aí eu vou perguntar justamente quais são os riscos que essas pessoas estão correndo quando, ao invés de escolherem pela boa execução, escolhem pelo peso, aquele peso, sabe, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo quando não está. O objetivo principal, acho que aí vai muito para a estética, né? Então, ele quer correr o risco para ter esse benefício. Mas as diversas lesões que a gente já falou aqui, rupturas de tendões, quantas vezes a gente não pega um bíceps que se rompe por excesso de força, o músculo mais trabalhado nas academias. Diversas vezes se rompe bíceps, tanto na posição proximal como desinserção aqui na base do cotovelo. Você praticar esporte, como o Christian falou, vai correr sem ter uma preparação, sem primeiro ter caminhado, você vai correr, vai pisar em um buraco, você não tem equilíbrio, tosse, rompe um ligamento no joelho. Então, os riscos são grandes. Não fazer de forma adequada, como o Christian falou, é muito pior do que... Quer dizer, fazer de forma inadequada é muito pior do que não fazer. Então, a gente tem... Claro, ninguém vai incentivar o outro a não fazer atividade, não é isso. Mas é fundamental que tenha um pouco de orientação no início, pelo menos, para que você vá se sentindo mais capaz de fazer gradativamente. Doutor Christian, de vez em quando a gente vê casos, por exemplo, na mídia, de vez em quando sai uma reportagem aí de alguém que estava... Alguma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral fazendo uma atividade física. Por que isso acontece? Então, no caso do AVC, do acidente vascular cerebral, eu acredito que seria aí uma pré-análise, né, por um cardiologista, fazer uma avaliação pré-exercício, né? Na maioria das vezes, eu acredito que as academias, elas exigem, né, uma avaliação cardiológica, mas assim, não só a primeira avaliação. É interessante aqueles pacientes que são hipertensos terem avaliações periódicas. Cobrança, né? É uma cobrança. Seria interessante ter uma periodicidade de mostrar, de evidenciar esses exames de forma talvez a gente não tenha chamado a atenção no início, fomos mais para as lesões. Isso. Mas a hérnia de disco vai estar muita dor, a ruptura do meu ligamento no joelho vai me dar muita instabilidade, mas não vai me matar. A parte cardiovascular, sim. Muito boa essa Então, você falou agora da academia. Meu filho entrou na academia e não me pediram nada.
Claro, como eu tinha noção de que ele é saudável e tudo, e o nível de atividade que ele vai fazer, não teria problema. Mas para a população geral, não é assim. Sim. Então, nem sempre se pede essa avaliação prévia. E eu acho que, como você falou, principalmente se você já tiver alguma patologia antes conhecida, é isso que é fundamental, você pedir a avaliação e o acompanhamento. O senhor falou do seu filho, me lembrou também que muitos casos desses que eu estou falando envolvem com pessoas jovens, né? Existe uma predisposição a mais para o jovem ou não tem nada a ver? Não, eu acho que nesses casos é mais uma predisposição própria da patologia. Tá. E o exercício foi a gota d'água. Não que o exercício desenvolveu um AVC, eu não tinha nada e fiz exercício e vou ter um AVC. Não é isso. Alguma patologia de base com certeza deveria existir para o jovem. O senhor estava falando aí a questão do cardiologista, né? O ideal é, antes de começar a atividade física, fazer uma avaliação no cardiologista e tal, isso é super importante. Essa avaliação preventiva também deveria ser incluída aí no ortopedista, por exemplo, né? Antes de fazer a atividade, que atividade e tudo mais? Veja só, o mais importante não resta dúvida, como eu falei, quem vai ser mais grave, quem vai ter um ataque cardíaco, um infarto, não vai ser o paciente que está com dor articular. Então essa avaliação é fundamental. Esquecendo ela, eu posso ter uma orientação, um questionamento. É um pouco difícil para mim dizer que esse atleta vai fazer uma maratona, esse vai ser ciclista e eu vou nadar. Às vezes o biotipo do atleta... Se você entrar no beach tênis, quando eu entrei eu achei engraçado. Tudo menos o shape no beach tênis. Todo mundo joga beach tênis, não importa se é grande, se é pequeno, se é mais gordinho, se é menos gordinho. Todo mundo joga, desenvolve uma habilidade. Então, para aquele esporte, teoricamente, qualquer biotipo se encaixa. Serve. Mas não é bem assim. E também é difícil você chegar lá no meu consultório e dizer, Rui, eu vou fazer o quê? Qual é o melhor esporte para mim? Aí eu vou lhe responder muito simplesmente, aquele que você gosta e faz com conforto. Isso. Acabou. O senhor quer completar? Não, eu queria complementar essa questão, assim, por isso que hoje eu acho muito interessante, eu acho que se eu não fosse da neurocirurgia, no ramo médico, ou eu seria intensivista ou seria medicina do esporte. A medicina do esporte é um conceito, não é? Que é muito abrangente. Então, por exemplo, não é só avaliação cardiológica, não é verificação só de pressão, não é de tonicidade, mas, por exemplo, é traçar um planejamento. Então, pega um paciente que vai praticar beach tênis, sabe que o solo ali está irregular, que ele vai trabalhar muito a posição do quadril, vai ter o impacto, vai ter lateralização. Então, assim, ter esse conceito, vamos fortalecer teu core abdominal, vamos fortalecer ali o quadrado lombar, vamos fortalecer o piriforme, vamos fortalecer o ilho-psoas, que são musculaturas que a gente está falando aqui, meu Deus, o que é isso? Né? Sim. Porque quem é que chega na academia e vai dizer, olha, hoje vai ser ilho-psoas, hoje vai ser quadrado lombar. Ninguém sabe o que é isso. Sabe o quê? Sabe o que é bumbum, sabe o que é deltoide, sabe o que é... Então, são musculaturas todas elas visíveis, né? Estéticas. Entendi. Então, eu acho que um planejamento adequado, direcionado para cada esporte, seria o ideal. Esse é o ideal. É um conceito aí, a gente pensando também mais nos atletas que estão ligados mais à parte um pouquinho mais profissional menos amadora, né? Que vai ter acesso a Por exemplo, você corre, né, Linda? Uma avaliação dessa. Pronto. Você fez alguma avaliação? Quer dizer, assim, fez algum tipo de reforço antes da corrida? Porque a corrida tem muito impacto, não tem? Tem muito impacto. Mas, assim, eu estou iniciando. Então, assim, eu não sou uma corredora nem de 5 km, entendeu? Eu sou, assim... Hoje eu estou no patamar de, tipo, caminho 500, aí troto 500 e corro 2. Direto. Pronto. Porque para esse início, para minha avaliação, é o que... Para você ter o seu feeling, né? A sua percepção do seu nível, do seu condicionamento. Então ainda estou... E olha que, assim, eu pratico atividade física, mas não a corrida. É musculação, por exemplo, desde os 15 anos. Ou seja, tem mais de 20 anos que eu faço atividade física regularmente. Mas mesmo assim... Você vê o quanto... eu já faço atividade física, vou correr agora e pronto, acabou. Não é assim. Você colocou lá um ponto que eu queria falar. Acabei de vir aqui de um congresso do Rio de ortopedia e a gente discutia muito sobre a lesão do ligamento cruzado anterior no joelho. E que a mulher tem mais lesões do que o homem. Por questões hormonais, força muscular, por questões anatômicas da bacia, tudo. Então, propicia um pouco mais de lesão. E justamente a discussão na parte, porque eram muitas discussões de profissionais que tratavam atletas de ponta, e a discussão era por que a mulher sempre volta ou inicia a atividade física na mesma faixa etária que o homem. Não. Em tese,
Deveria ser um pouco antes, até porque a mulher termina o seu crescimento antes. Então, mais jovem, ela já deve iniciar essa parte de fortalecimento como prevenção. E trata-se de forma igual. Sim. Entendi. Então, quando você diz, eu comecei com 15 anos, parece até, já com 15 anos está na academia. Talvez pudesse ter sido até um pouco antes, dependendo de quando você atingiu a maturidade esquelética, que normalmente é em torno de 1 ano após a primeira menstruação. Então, a partir disso, a mulher já deve ter atividade física, porque constitucionalmente os hormônios atuam e vamos usar um termo assim, afrouxam um pouco mais os ligamentos. Tá? Então, ela é mais propícia a lesões. Entendi. Agora, ainda falando nessa pegada de prevenção, eu já ouvi gente dizendo assim, antes da atividade física tem que alongar. Aí tem outro que chega e diz assim, não, é depois da atividade física que tem que alongar. Doutor Rui, finalmente, é antes, é depois, é os dois, é em que momento? Vamos pensar assim, tem muita orientação de internet, mas vamos pensar assim, quando você vê a seleção brasileira de futebol vai jogar, Sim. O que você vê antes? Uma meia hora. Eles estão fazendo as duas coisas, alongando, né? Fazendo um pouco de aquecimento, pouco de cada coisa. Isso. Porque você não pode chegar e, de impacto, fazer um movimento brusco. Se você alonga rapidamente o músculo, ele rasga. O tendão se solta do osso. Então, você vê esses atletas profissionais, a gente está assistindo ali a televisão, tá os comentaristas, e os atletas estão lá fazendo no campo, Sim. Chutando a bola devagarinho, dando uma cabeçadazinha, fazendo exercícios leves para poder melhorar a amplitude articular, alongar um pouco o músculo. Não é fazer alongamento para virar uma Daiane dos Santos fazendo isso, abrindo escala. Não é isso, mas um alongamento que seja compatível com aquela atividade que você vai fazer. E o aquecimento, o movimento mais suave da atividade do esporte que você vai fazer. Entendi. Doutor Christian, na sua área de atuação, né, tem alguma conduta que a pessoa deve adotar, por exemplo, para evitar algum problema durante a prática da atividade física? Eu sempre aconselho a parte do alongamento, né, moderado, prévio, tá certo? Assim, pensando mais em coluna, né? Certo. Principalmente em flexão, extensão, em rotação, eu sempre oriento essa atividade. Agora, eu tenho aconselhado muito isso, ou seja, passar por um profissional, tá certo? Fisioterapeuta, para fazer a orientação de reforço do core abdominal, previamente a alguma atividade. Para fortalecer, por exemplo, a coluna, evitar a hernia de disco, também tem alguma orientação nesse sentido? Sim. Então, aí vem nos conceitos, o conceito da biomecânica, né? Por exemplo, a nossa coluna, ela está dentro de um tripé, se a gente for resumir, ela está dentro de um tripé. A porção do pilar posterior, essa musculatura aqui, que é chamada paravertebral e do eretor, a gente tem como fazer o quê? A partir de atividades de reforço, tá? Com a prancha lateral, tá? Com movimentos em si mais isométricos, tá? E assim, principalmente com esse profissional da atividade fisioterápica. Assim, e da atividade física, o educador físico. O educador físico é importante. Então, assim, seria mais essa visão do tripé, né? Uma vez que eu fortaleço a coluna anterior, que seria a parte abdominal, então o reto abdominal, o oblíquo, as regiões posteriores, eu consigo diminuir a carga sobre a coluna, né? Então, assim, seriam mais essas atividades vinculadas a esses 3 pilares. Vou voltar aqui para o assunto da corrida, doutor Rui, porque acabou se tornando um hábito, né, de muitas pessoas. A gente vê aqui na orla a quantidade de gente, principalmente no sábado, por exemplo, no fim de semana, né, cedo, muitas pessoas, e aí criança, jovem, adulto, idoso também. Mas, enfim, quais são os cuidados que a gente deve ter, por exemplo, com o calçado, né? Muitos dizem assim, agora o da moda é marca tal, modelo tal. Existe um calçado específico para musculação, um específico para corrida? Tem algum que dá para usar nos dois? E que cuidado a gente deve ter na hora de escolher esse calçado? Você falou da corrida, só um dado. Quando a gente caminha, a força resultante sobre o joelho gira em torno de 1,5 vezes o peso do corpo sobre aquela articulação. Tá. Quando você corre, isso pode chegar a 4, 5 vezes. Nossa. Quando você faz uns movimentos de ginástica olímpica, daqueles saltos, 13, 14 vezes. Por isso que você vê os ginastas parando precocemente, porque destrói a articulação, é um caos. Corrida são 4 vezes? Quando a gente corre, chega a 4 vezes o salto. Depende da altura do seu salto. Se você faz aquele trotezinho baixinho, você está mais próximo da caminhada. Se você faz uma corrida num salto maior, o impacto chega a 4, 5 vezes.
Então, o calçado ele vai ajudar você a reduzir um pouco esse dano. Claro, o dano, se você está correndo na rua, tem um primeiro proteção, que é você não pisar em alguma coisa, não danificar a pele e tal. Segundo, a parte da absorção do impacto. Eu vejo pouca diferença para nós, atletas amadores, nessas marcas de boa qualidade que a gente já conhece, que não precisa citar de calçados. Agora, é muito fácil entender que eu não vou pegar um tênis de futebol de salão, que eu preciso estabilidade, fixado no chão, baixinho com meu centro de gravidade, para correr. Ele não vai absorver impacto. Ele vai, pelo contrário, transferir muito mais carga. Ele não vai deixar um pouco de flexibilidade. Ao mesmo tempo que eu não vou pegar um tênis que eu vou para o cinema, relaxado ali de tênis, bem macio, confortável, para ir correr. Por quê? Qual o risco? Eu piso, se ele for muito instável e eu não tiver com uma boa tonicidade muscular, eu posso torcer meu tornozelo, posso torcer meu joelho. Então, o calçado tem que ser adequado. Eu vou jogar basquete com um tênis que tem um cano um pouco mais alto. Eu vou jogar tênis com um tênis que permite deslizamento no saibro. Eu vou jogar squash com um tênis que ele fixa ali meu pé e me dá segurança. Então, para cada esporte tem um tênis. E nessas lojas normais que a gente vai, tem exceções específicas. Essas boas marcas, elas já estudam muito mais do que a gente para ter um tênis dentro de um padrão adequado a cada esporte. Ainda falando sobre acessórios, doutor Christian, as pancadas na cabeça, né? Por exemplo, hoje a gente, falando aqui da nossa cidade, a gente tem algumas vias que são específicas para ciclista, por exemplo. E aí a gente vê não só os atletas, né, que fazem o ciclismo, mas às vezes a gente vê muitas pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. E aí eu lhe pergunto, a importância do capacete, né? Porque em casos de acidente, de queda, o quanto ele pode proteger? Sim, com certeza. E aí eu vou começar com um exemplo que a gente teve, um exemplo muito triste, né? Que foi um colega nosso e hoje, amanhã ainda é nossa amiga, de um profissional. Ele fazia surf, muito ciclista e tal, e teve uma vez que foi uma curta distância ali no Cabo Branco, não sei se vocês souberam desse caso, né? Deve ter uns 7, 8 anos. E aí, por uma besteirinha, se chocou, uma coisa mínima, se chocou. Não estava em alta velocidade, estava passeando. Bateu, fez uma fratura e a chamada hérnia ascendente. Eu tive o desprazer de conviver ali, porque eu fiz o primeiro atendimento, fez uma hérnia ascendente e faleceu. Então, assim, um capacete ali salvava a vida, né? Então, assim, é como, aí, usando a estatística, né? Eu sei que não é esporte, mas vou andar de moto, né? Ah, não, eu vou só ali naquela padaria ali, não preciso do capacete. A gente sabe que é ali que mora o perigo. Então, assim, atividade de ciclismo, proteção, o Rui deve ter pegado bastante de cotovelo, né? Mas, assim, capacete é obrigatório, para o sistema nervoso central é obrigatório. Você falou, tô ali na ciclovia, tô seguro. Você tem um exemplo desse. Tem um colega nosso, ortopedista, que vinha tranquilo na frente do Hotel Tambaú ali, e o cara saiu de moto de dentro do Hotel Tambaú e pegou ele na ciclovia. Teve uma fratura grave do joelho, que evoluiu para um procedimento mais de fazer uma artroplastia lá na frente. Então, tudo tem risco. É saudável, mas tem risco. Bicicleta é perigoso no trânsito da gente, porque a gente está ali andando, olhando para baixo ou olhando para frente e às vezes esquece da nossa visão de 180 graus, saber o que é que está rolando. É igual da direção defensiva. Você precisa antecipar o acidente. É verdade. O carro parado, ciclovia, abriu a porta. Você tem que estar, o carro parou. Isso. Acontece muito. Acontece muito. Tá vindo? É verdade. Não vamos deixar de andar de bicicleta por causa disso. Isso, vamos colocar o capacete. Exatamente. E todos os acessórios. Bom, chegamos no nosso momento mais descontraído do videocast, que é o quadro Mente Ativa, que é quando a gente descobre o que é que os nossos convidados fazem para além da medicina. Eu vou começar com o Dr. Rui. Porque, assim, durante a prática de atividade física, né, nosso corpo ele produz alguns hormônios que causam, inclusive, essa sensação de felicidade, de bem-estar, né, como a endorfina e a serotonina. Mas tem algumas atividades também que dão prazer, dão alegria e também, junte-se a isso, a adrenalina, né? A gente traz aqui o caso do Dr. Rui porque ele é praticante do kitesurf. Gente!
Verdade. E nós temos imagens para provar isso. Olha aqui, ó. Só. Como surgiu o kitesurf na sua vida? Olha só, numa das viagens que fizemos lá pro lado de Jericoacoara, a gente viu uma imensidão de kitesurf. Era uma coisa mais bonita do mundo, aquele céu florido. E quando voltamos para casa, agora a gente tem que fazer um pouquinho para depois ir para lá para praticar isso. E aqui na Praia do Bessa, aqui, onde eu aprendi o kitesurf. O Rafael Braga, que era meu instrutor, me ensinou aqui no kitesurf. E a gente não só faz isso suave, não. De vez em quando a gente tem um pouquinho de adrenalina. Olha isso! Total. E a gente consegue fazer uma atividade que, além da serotonina e endorfina, libera bastante adrenalina. Adrenalinazinha. Vou te falar, para fazer isso, me ajudou o quê? Um passado de... Eu não era surfista, nunca fui surfista, mas eu era atleta de natação. Então, para esse esporte, você cai muito e leva uns caldos de vez em quando. Sim. Então, antes de fazer o kitesurf, é bom ter uma boa noção de natação. E o senhor pratica quantas vezes, assim? O kitesurf, a gente brinca, é um esporte de brincadeira, claro, de desocupado, porque a gente depende do vento. E o vento geralmente é numa segunda-feira de manhã. Então a gente depende muito do tempo. Mas olha só. Tendo um bom tempo, claro, o final de semana eu tenho um pouco mais de liberdade que eu posso fazer essa atividade. Mas além do kitesurf, como a gente inclusive já falou aqui na conversa, Dr. Rui também pratica beach tênis. Que é profissional do beach tênis, olha aí, ó. E em câmera lenta e tudo. Câmera lenta e tudo, profissional. Fica mais fácil de fazer o movimento. Pra você ver que não tem idade para fazer. Olha, esse menino tá lá, tinha 17 anos, esse que tocou na bola. E aí eu tô dando meus pulinhos, jogando, praticando minha atividade. E conseguindo... o senhor faz com mais frequência o beach tênis? Esse é o que eu faço com mais frequência hoje. Quantas vezes na semana? Eu faço pelo menos de segunda a quinta, toda noite eu vou fazer, senão minhas endorfinas caem demais. Até para desestressar, né? Exato. Para dar uma aliviada nesse estresse. Muito bem. Vamos lá, vamos agora para... Olha aí, ó. Olha só, esse outro aqui. Olha lá a bola que eu vou salvar. Não é qualquer menino de 20 anos que faz isso, não. Olha lá. Olha aí. Eita. Rapaz, tem que respeitar, viu? O atleta. Muito bem, muito bem. Agora vamos ver aqui as habilidades de Dr. Christian. Que... Olha, é de surpreender, viu? Toca vários instrumentos. Olha aí. É isso, doutor Christian? Me conte aí. Eu gosto de música. É multi-instrumentista, gente. Não é para qualquer um. Gosta de tocar tanto o quê? Não, então, aos 7 anos de idade, minha mãe me colocaram, né, no conservatório. Minha mãe me colocou no conservatório de música aqui do Espaço Cultural, qual sou muito grato a todos os professores de lá. E, assim, tinha uma certa tendência, né, de seguir a música, até que entrei também na Universidade de Música. Isso aqui foi o auge, né? Desculpe lhe interromper, mas assim, gente, são 3 ao mesmo tempo. Esse aqui é 5. Eu gosto. Nessa época que ele esqueceu de botar o chapéuzinho lá embaixo pra gente contribuir. Aliás, são 3 não, são 4, né? Que tem no pé. Eu gostava. Teve uma vez que eu viajei com minha esposa lá, fomos à Europa, e eu ficava vendo lá o pessoal ali naquela saída dos metrôs, né? Eu digo, olha, Ju, qualquer dia desse você fica com um chapéuzinho e a gente vai... Coisa boa, se Deus quiser vai acontecer um dia. Isso aí não adianta treinar, como você vai lá, chama teu instrutor de educação física, vai treinar e vai conseguir fazer isso. Você tem que ter o dom. Olha aí. Sanfoninha. Sanfona. Aí quer dizer que desde criança eu toco? Na verdade, meu instrumento base é o piano. É o piano. É o piano. Então, tudo que eu fico pensando no piano. É o clássico mesmo. O saxofone, ele precisa ter uma técnica um pouquinho diferente, porque precisa dar embocadura, mas também, todo toque que eu faço, eu fecho o olho e penso que estou tocando todo. No total, o senhor sabe tocar quantos instrumentos? Qualquer um que colocar na frente. Eu estou agora para violino, eu comprei um violino. Eita! Agora, a minha base é essa daí, ó. É o piano, esse aí que eu acho lindo. Agora tem um detalhe, não basta só tocar qualquer instrumento. Você também tem que ser músico e ter álbum próprio. Eita, olha aí. É isso? Aliás, 2. É isso aí. A gente, quando no Espaço Cultural, tinha um certo
É o tipo de negócio, né? Quando a gente é educado logo na fase inicial, tem certas marcas. Uma das marcas, memória. Sim. E uma das marcas que se tinha era a questão de o pianista tinha que tocar piano sem bateria, sem nada. E aquilo ali ficou gravado na minha cabeça. E aí o que é que acontece? Na residência médica não tinha um piano, o pessoal vai fazer barulho, e aí eu tive uma resistência muito grande de comprar esse piano aí, que é um piano 1/4 de caudas, mas é elétrico. Então, quando eu perdi essa resistência, saiu lá os professores da minha casa, o preconceito de o elétrico não saber tocar, então assim, o que é que acontece? Eu desenvolvi, né, chegava em casa, começava até 1 e 2 horas da manhã e começaram a vir músicas para mim. Então, em 2 anos eu fiz 2 álbuns. Um primeiro álbum com 7 músicas, chama-se Sapiencial. Eu sou cristão, eu sou da igreja presbiteriana e peguei cada livro da Bíblia, de Jó até Cantares, que são os livros da sabedoria, Sim. E fiz uma música para cada capítulo de livros. Que legal. Então, o primeiro álbum chama-se Sapiencial, que foi em 2022. Certo. Tá em todas as plataformas aí, não tem divulgação nenhuma, porque assim, o intuito não é nada profissional, e sim é só para louvar a Deus mesmo. Ou seja, se acessar o Spotify colocar o nome, Music, aparece. Vai. Olha aí, gente. Sapiencial Christian Diniz. E o segundo foi Gratia, que quer dizer graça, né? Sim. Ou seja, favor imerecido. Que legal. Ou seja, nós fomos alcançados por Deus, não por méritos. E eu tenho 12 músicas. E tem uma música agora que está provavelmente eu não vou dizer quem é, mas uma das orquestras que provavelmente vai tocar, porque eu fiz um musical nela. Que legal. E está no último álbum, Gratia. E o senhor costuma tocar quantas vezes assim na semana? Todo dia chega em casa e toca alguma coisa? Não dá. Não, esse aí não. O do sax foi sábado passado. É sempre sábado, 15 dias, quando chega tranquilo. Sim. Mas não tem uma prática diária, não. Entendi. Muito bem. Muito bom trazer as habilidades dos nossos convidados aqui. Vamos voltar para o nosso tema central do videocast, falar agora sobre exercícios de alto impacto, né? Doutor Rui, os riscos de lesões são ainda maiores nessas atividades de alto impacto, né? Corrida, o próprio CrossFit, como a gente trouxe aqui. Qual a sua orientação para os praticantes continuarem fazendo a sua prática, mas tendo cuidado para não parar no seu consultório nesse sentido? Cada um tem que ter um bom senso do que é que ele quer e do risco que é inerente àquela atividade. Você, Christian, falou um pouco do preconceito do pianinho elétrico aí, Sim. Desculpa a ignorância de chamar assim. Não, mas é isso. Eu não tenho esse dom, no máximo eu toco um triângulo. Mas o nome da atividade física nem sempre representa aquilo que você está fazendo, isso é extremamente importante a gente falar. Você falou no CrossFit e o Christian falou naquela bola de ferro que alguém estava carregando, aí esse é o CrossFit, entre aspas, clássico. Mas eu posso ir para um Pilates e fazer um movimento absurdo, uma hiperextensão da minha coluna, uma torção e ter uma hérnia de disco no Pilates. Então, não é o nome da atividade física que importa. É o tipo de movimento que você está aplicando. Entendi. Eu vou citar só um caso, que esse foi bem marcante, né? Não sei se o horário está, mas é muito rápido. Mas na musculação, uma paciente minha, ela levantou, o peso era muito forte, e como ela não conseguia nem chamar para pedir ajuda, esqueceu de colocar a trava. Aí o que que acontece? O peso foi, ela voltou, ficou aqui na coluna cervical, ela fez esse movimento e fez uma fratura de 2 vértebras, saiu com 2 ou 3 vértebras, saiu com 8 parafusos, lá no nosso hospital. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, a gente tem visto... Na verdade, que não precisaria faltava uma travezinha, alguém para... De uns tempos para cá, a gente tem visto aí os exercícios físicos em escadarias. Aqui em João Pessoa, ali na escadaria da Penha, ou nas próprias academias, aqueles aparelhos com as escadas, né? Agora, eles exigem mais do corpo, da coluna, talvez do joelho, e aí eu quero saber de vocês, né? Se os benefícios dessa prática fazem valer o risco, esse esforço todo, ou é melhor ir devagar? Eu vou começar da minha parte, da coluna, assim, se tiver com a posição ereta, mantendo a lordose, mantendo a ergonomia todinha da coluna, eu não vejo tanto problema. Muito problema. Eu acho que seria mais a questão do joelho, né? É bastante diferente. Vamos dar um exemplo simples. Imagine você subir um degrauzinho de 10 centímetros e subir um ônibus
lá que tem 50, 70 centímetros de altura. Certo. Você vai exigir muito mais força sobre o seu joelho. A força resultante da articulação é muito maior. Então, quanto maior a intensidade de atividades de sobe e desce escadarias, de muito agachamento, muita flexão do joelho, mais carga eu estou aplicando no meu joelho. Não volta aquela máxima, não quer dizer que ninguém pode fazer isso. Não, tem pessoas que estão adaptadas e conseguem fazer com uma certa desenvoltura. Tá. Você, como mulher, sabe usar o salto alto, sim. Todo mundo usa, mas nem todo mundo é elegante quando está usando. Então, por quê? Porque não consegue equilíbrio em cima daquela estrutura. Sim. O joelho já fica mais em flexão. Então, na hora que você vai subir escadarias de forma exagerada, por exemplo, moro no terceiro andar, moro no 10º andar, vou subir de escadarias para fazer exercício. Não é a melhor atividade, tá? Uma vez ou outra, você fazer um pouco disso, tudo bem, desde que você não sinta dor, você não sinta desconforto. Se for para fazer o exercício com sofrimento, não tem a menor dúvida que esse tem que ser proscrito. Queria também pedir a Dr. Christian algumas orientações e cuidados simples com relação à postura. Isso. Né? Coisas eficientes no dia a dia. O que é que a gente tem que ficar atento? Isso. A gente começa, assim, pela uma atividade que a gente tem, né? Todos os dias, que seria a parte do sentar na frente do computador. Então, assim, ter essa noção, não é? Porque há uma tendência, principalmente quem tem uma coluna um pescoço mais longo, há uma tendência de jogar para frente. A gente chama-se de inverter a lordose, ou seja, fazer movimento cifótico. Então, vamos comparar como um bambu. Se fizer essa movimentação, ela vai forçar aqui o eixo, a intersecção, né? Essa porção do nível. Então, sempre tentar, na tela, você mirar o seu olho no centro da tela. E, evidentemente, também tendo o cuidado do tamanho da cadeira, né? Ou seja, da altura da cadeira. Sim. Então, assim, a ergonomia, né? Então, assim, a postura do sentar, ela é importante. A postura do deitar também, quer dizer, uma cama que não ceda bastante, sempre dormir de lado, o travesseiro não ser nem tão alto, nem tão baixo, ficando na altura do ombro. Então, essas noções são importantes para o dia a dia, porque vai fazendo a hipersolicitação discal e desgastando. Eu vou fazer uma pergunta difícil para ele. O que é que se faz com o celular? Que a gente pega e faz assim. Essa é importante. Quem faz isso com o celular? Maravilhoso. É terrível. Outro dia, eu falei pro meu filho. Eu digo, filho, o celular é assim. Pai, eu não vou pagar esse mico. Eu não vou pagar esse mico. Porque é assim. A gente sabe, cada flexão em si vai aumentando. Quer dizer, se você tiver a força resultante, se você flexiona 23, é quase 9 a 11 quilos na cervical, em C4, C5. Então, assim, é celular na altura mesmo dos olhos, manter como se fosse um tablet. Essa olha como vai ficar elegante. Mas, infelizmente, esse é o certo. Sim, é o correto. E sabe quando eu acho que a gente não vai isso aí que eu não tinha me lembrado. Nunca, porque é o mal do século, né? Eu acho que vai ser um mal do hábito século. que é muito fácil. Sim. E por mais que a gente que saiba, sim, que tem um mal, a gente não faz isso. Às vezes eu tento levantar um pouquinho assim, tal, porque começa a incomodar. Sim. Então, cada vez mais, Christian é muito mais que eu, mas eu pego crianças mais novas já com queixa de dor. Entendi. Cervical, que não deveria existir. Falando em crianças, me lembrei aqui dos idosos. E aí eu queria saber qual o impacto da atividade, de qualquer atividade física para os idosos e qual orientação o senhor pode deixar aqui para esse público? Tão importante quanto qualquer idade. Né? Principalmente porque o idoso... Vamos dar um exemplo aqui, um dado. A partir de 30 anos, a gente começa a perder em torno de 1% de massa muscular. Vai sendo substituído por gordura. 50, 55, a gente tem outro pico. Isso aí. O que vai acontecer no idoso? A visão já não é tão boa, o equilíbrio, a parte neurológica já não é tão boa. Então, a força muscular precisa compensar um pouco isso. Sim. Qualquer degrau para ele vai ser um obstáculo gigante. Ter tapetes, centros de sala, tudo isso são coisas que você pode levar a acidente. Então, fazendo um pouco de atividade física, que você mantém o tônus, como o Christian falou, vai minimizar um pouco esses riscos de acidente que o idoso possa ter, principalmente. Entendi. Mas, assim, eu queria também quebrar essa coisa de idoso não pode fazer atividade física. Ele deve. Ele não pode, ele deve. Além da questão de ele ser osteopênico, né? O osso mais fraco e osteoporótico. É aquela questão do resultante, né? A força sobre a articulação, ela cai no músculo, não é?
E na parte de tendões e também no osso. Então, Estimula o osso. Então, se você tiver já um osso fraco e um músculo fraco, quer dizer, osteoporótico, fratura de colo de fêmur, né? É a tempestade perfeita para um acidente, para um dano grave. Então, ele não só pode, ele deve fazer atividade. Claro, deve, mas não é ele chegar lá e vai para o crossfit e levantar aquela bola de ferro, não. Mas a atividade contra a resistência, que é a tal da a musculação, entre aspas. Mas qualquer atividade é boa, qualquer atividade. Mas ele não gosta de academia, mas ele gosta de nadar, gosta de fazer hidroginástica, gosta de caminhar, não importa. Uma atividade física é importante para ele. Hidroginástica aumenta muito a tonicidade sem impacto. Né? Sem o impacto na coluna, sem o impacto nas estruturas osteoporóticas. Pessoal, a gente está chegando, né, no nosso encerramento do episódio de hoje, mas antes de concluir, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para quem está nos acompanhando, para praticar atividade física, esportes, mas de uma forma correta, segura, né, do jeito que deve ser. Eu vou pedir para ele fazer, porque assim, eu confesso, eu não estou praticando. E vai servir para o meu. Vai servir para ele, hein? Olha porque só. Eu não tenho como. Não. Mas, o princípio é escolher a melhor atividade física. Sim. Qual é a melhor atividade física? Não existe uma melhor atividade física. Muita gente chega no consultório, o que é que eu faço? Aquela história que eu vou conseguir descobrir se você vai ser um corredor ou ciclista, não. A melhor atividade física é aquela que você faz, você gosta de fazer e faz com conforto. Essa é a melhor atividade física. Se pergunta se eu devo fazer muita musculação, não importa. Eu não gosto de musculação, mas gosto de ciclismo, gosto de nadar. A atividade física que você gosta, sem dor, com conforto. Entendi. Viu, Cristian? Não, maravilha. Na próxima vez que o senhor vier aqui, eu tenho certeza que vai ser diferente. Para a direção da Unimed não me chamar a atenção, como é que chama uma pessoa que faz, mas eu fazia atividade física. Gente, só não me peça para tocar piano da próxima vez. Eu fazia, 2021, tive uma lesão do joelho e parei, mas vou voltar, se Deus quiser. Olha aí. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você também pela sua companhia. Espero que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas e ficar esperto sobre os cuidados necessários nessa prática de atividade física, tá bom? Lembrando do nosso YouTube aqui para você se inscrever. Caso você ainda não está inscrito, dá o seu like, encaminha também esse conteúdo para outras pessoas. Estamos também no portal da Unimed, estamos ainda no Spotify e lá no Instagram também a gente bate um papo e você pode sugerir temas para os próximos episódios. Espero que tenha gostado. Obrigada pela sua companhia hoje. Semana que vem tem mais um episódio. Até lá!